Então, fala rapaziada, dando continuidade aqui à nossa série de resolução de questão, tente fazer essa questão, pause o vídeo e tente resolver ela. Se você não viu as resoluções passadas, a gente está aqui na questão 30, a gente vai fazer 30, 31 e 32. A gente começou na 21. E se você estiver gostando desse conteúdo, comenta e curte aí, fala se você não entendeu, se você entendeu, se você gostou, se você não gostou, o que que precisa melhorar e não pode parar. Você não pode parar, porque a Terra está girando, o tempo está passando e a prova está chegando e você precisa aprender, você precisa saber resolver. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão. Ela fala assim: de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a razão entre o número de. Opa! Você tem que escrever. Tá vendo? A razão entre o número de tenente-coronéis e o número de majores na PM pode ser representada por 63, 66 dividido por 133. Então, vamos fazer aqui. Ele está falando aqui que o número de tenentes, coronéis, a razão, obviamente, dividido por majores, isso que é a razão, é igual a 66 dividido por 133. O primeiro passo é você transformar a língua portuguesa numa linguagem matemática. Isso é uma capacidade que o aluno tem que ter, é resolução de problema de primeiro grau. É você pegar um textinho e resolver número de galinha, número de carneiro, quantidade de pata, entendeu? E você transformar isso numa equação matemática. Quem nunca viu uma questão desse tipo? Então você não pode vacilar, você tem que ser inteligente, você não pode ficar inerte, você tem que transformar a linguagem portuguesa na linguagem matemática, que nesse caso é uma resolução de problema do primeiro grau, equação de primeiro grau, você tem que transformar isso em linguagem matemática. Então, ter inteligência, esse tipo de questão é muito comum, matemática básica, isso é matemática básica, você precisa saber resolver esse tipo de problema. E se você não sabe, comece a aprender, comece a se coçar. Aí ele fala assim, ó, eu tinha muita dificuldade, tá, de resolver esse tipo de questão. Se, de acordo com o anuário citado, o número de majores, então ele está falando, o número de majores era 4 unidades a mais, tá vendo? 4 unidades a mais do que o dobro do número de tenentes. O dobro do número de tenentes. Oh, peguei a linguagem portuguesa, da língua portuguesa, e transformei numa linguagem matemática. Aí fala, o aluno fala, e agora você substitui esse M aqui, ó, ou seja, fica como tenente-coronel dividido por 4 mais 2T é igual a 66 sobre 133. 133. Eita pau. E aí, multiplica meios por extremos, né? Não tem isso? Então fica 133T. Não use calculadora em casa, pelo amor de Deus. Não seja burro, não seja animal. Quem estuda usando calculadora para matemática, na hora da prova, hein, vai se ferrar. Não pode, não pode mesmo. 66 vezes 4, mais. Fazer devagarzinho, tá? 4 mais 2T, que multiplica 66. Então isso fica 133T é igual a, agora ó, esse com esse e esse com esse. 66 vezes 4, vou colocar aqui, e 66 vezes 2T dá quanto? Dá 132T. Se dá 132, eu já consigo raciocinar por 4. Quanto ficaria por 4? Ficaria o dobro disso, que é 264. Show de bola? Então a gente passa para lá, o 132, aí fica 133T menos 132T, que dá 1T. T é igual a 264. Aí o aluno fala, ah, não é 1T? Mesma coisa, cara. T é igual a... O que é T? Tenente-coronel, verdade? Aí o aluno vem, ah, então acertou, miserável. Não, não, não. Se você fez isso, você errou. Sinto muito, não é delta. Agora você tem que descobrir o número de majores. Majores. Alfajor. 2 vezes 264. Então a gente chega à conclusão que o número de majores é igual a. Isso aqui fica 528. Então é igual a. O número de majores é igual a 532. Você fala, ué, não tem esse resultado. Olha o que a questão quer. Ela quer a diferença entre a quantidade de policiais militares entre, dessas duas patentes. Ou seja, ele quer saber quantos que majores a gente tem a mais do que tenente-coronéis. É só você pegar isso menos isso. Oh, que fácil. Quinta série, criança pequena faz isso aqui, meu sobrinho de 10 anos. 532
menos 264. Olha que simples, questão de graça. 2 vem 1. Isso aqui fica quanto? Fica 8. Corta aqui, 4. Vem umzinho aqui, 6. 268. Ou seja, 268 é o nosso gabarito eco. Espero que você tenha entendido. Se você não sabe isso, dá tempo de aprender, dá tempo de você se dedicar e conseguir aprender a resolver esse tipo de problema de primeiro grau, que é muito importante para a prova de soldado e para a prova de aluno oficial. Então é um degrau que você tem que ir subindo, tem que ir aprendendo, tem que se dedicando. Não desista. Vamos agora para a questão de número 31. Vamos aqui para a questão 31, tente pausar, tente fazer, e é uma questão que ela não é tão fácil, os alunos podem acabar errando essa questão, mas a gente tem um cubo, se é um cubo, todos os lados são iguais, se todos os lados são iguais, a gente pode chegar à conclusão que se a área é 16, se isso aqui mede 16 centímetros quadrados, significa que cada lado do cubo é 4, ou seja, o volume é 4 ao cubo, que é igual a 64. 4 vezes 4 vezes 4 é 64 centímetros cúbicos. O primeiro passo é você compreender isso aqui. Depois que você compreende isso aqui, você pode ir para outra parte da questão. Porque isso aqui era algo que eu demorei para entender. Eu me lembro quando eu estava estudando matemática. Isso aqui é grandeza cúbica, grandeza quadrada. Aqui a gente tem uma grandeza linear, altura e largura. Quando a gente multiplica, a gente acha a área, que é igual a 16 centímetros quadrados. Quando a gente coloca uma grandeza, quando é um sólido cúbico, 3 dimensões, a gente multiplica mais um 4, mais uma grandeza linear, que faz com que vire uma grandeza cúbica, representando um volume, porque se é quadrada é uma área e se é linear é justamente a medida única. Então vamos aqui. A questão ela fala assim, ó, é fabricado um composto de dois materiais. O cubo ele é fabricado com um composto de dois materiais, A e B, sendo que cada parte de A são utilizadas três partes de B. Então a gente tem uma parte de A e três partes de B. A soma dessas partes aqui dá 4. Ou seja, A é igual a 1 quarto e B é igual a 3 quartos do cubo. Show de bola? Ou seja, se B é 3 quartos do cubo, então significa que se o volume do cubo é 64 centímetros cúbicos, para a gente descobrir quanto é 3 quartos, basta a gente... ele quer aqui, ó, o volume material de B, que é utilizado. Ou seja, basta a gente calcular isso aqui, ó. Aí fica 16. E 16 vezes 3 dá 48 centímetros cúbicos. Uma questão não muito intuitiva, não tão fácil assim, mas é possível de você entender, é possível de você fazer e é possível de você resolver consciente, sabendo o que está fazendo. Questão 31, vamos para 32 agora. Essa questão aqui, 32, é uma questão bem interessante, pode cair numa prova de oficial, não é tão difícil nem tão fácil, é uma questão média. Então, a gente precisa analisar aqui o que aconteceu. A taxa de juros era isso, ou seja, representava 100%. Você fala, então, 12,5% era 100%. Exatamente, exatamente. Ou seja, quanto foi que caiu? Porque ele quer saber quanto foi reduzida. Diminuiu 0,5%. Então, essa diminuição de 0,5% corresponde a quantos por cento de redução? Ou seja, fica 12,5x é igual a 50. Show de bola? Que mata um zero aqui. Então, x é igual a 50 dividido por 12,5. Aí o bendito aluno fala, pá, mas eu não sei fazer essa divisão. Eu só sei fazer com calculadora. Como eu vou fazer na hora da prova? Simples. Você tira cada vírgula que você tira aqui, cada vírgula que você tira aqui, ó, você acrescenta um zero. Beleza? Ou seja, 125, você pode ter em mente que 125 vezes 4 é 500. Você fala, meu Deus, professor, eu ia morrer sem saber isso. Demorei para descobrir. 125 vezes 4, perceba, 0
sobra 2. Vem 2. 4, 8, 0, 2, 4, 5. 500. 125 mais 125 não é 250? 250 mais 250 é 500. Ou seja, isso aqui dá 4%. Questão legal. Show? Easy peasy. Vamos em frente. E se você não entendeu, isso é resolvido por uma regra de 3 simples. A regra de 3 é a base da resolução de muitas questões da prova de soldado. Obviamente, você tem que ter o conhecimento de porcentagem, você tem que ter o conhecimento de resolução de problema de equação de primeiro grau, saber operar com fração, saber mexer com a álgebra, mas nada impossível, nada de outro mundo, isso é matemática básica. Mas não é porque é básica que é fácil. Básico não é sinônimo de fácil. Básico é porque é a base que sustenta todo o conhecimento posterior. Então, se você gostou, comenta, curte e vamos em frente, continue me acompanhando e tamo junto, vai dar certo.